Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou o pastor Vinícius Couto e essa é a nossa primeira aula de heresiologia pelo CETEC. Nós vamos estar aí com vocês durante 4 semanas para ministrar essa matéria tão pertinente a esse tempo, que é acerca das seitas e das heresias, né? Estamos aí em fase de adaptação nesse ciclo de videoaulas, devido aí à prevenção ao coronavírus e toda essa situação que ocorre em nosso país. Então seria muito bom estar com vocês aí em sala de aula, para a gente interagir, para a gente estar mais juntos e também a gente colocar em pauta alguns comentários que sempre rolam em sala de aula, né? Porém, isso vai ser difícil, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, mas nada impede que no grupo de WhatsApp a gente possa estar comentando, tirando algumas dúvidas, né? Eu vou estar passando algumas lições para avaliação. Nós vamos ter 2 avaliações e quero que você fique bem atento aí às informações que vamos passar. Vamos ter base da nossa aula na apostila do CETEC de heresiologia, porém também nós vamos aí estar falando acerca de assuntos também que não estão contidos na apostila, mas são de grande valia. Então fique atento aí para a gente poder trazer, ou seja, fazer bastante proveito aí, né, desse tempo precioso. Eu tenho certeza que a aula presencial ela é uma aula um pouco mais profunda e também um pouco mais longa, né? Nós temos aí no CETEC um horário de 7 às 10 e uma videoaula é sempre uma aula um pouco mais rápida, né? Até para não se tornar cansativo a você que está aí do outro lado. Então nós vamos fazer uma síntese aqui dessa apostila e fazer alguns comentários válidos aí para que nós possamos ter um grande aproveitamento aí nesse tempo que vamos ficar, né? Nós vamos apresentar aqui a apostila para vocês. Nós, como já falamos, eu estou aqui com o computador, não sei se vai dar para você ver. A nossa matéria é a matéria de heresiologia, né? Nosso curso é o CETEC e nós vamos aqui para o nosso índice, ver os assuntos. Deixa eu fazer uma observação aos irmãos. Nós temos aí uma apostila com 51 páginas. Talvez a gente pule alguma coisa, talvez a gente se detenha também um pouco mais em algumas páginas, em alguns assuntos, né, que são um pouco mais interessantes e um pouco mais necessários, né? A gente tem pouquíssimo tempo para falar de uma matéria tão profunda, né? E tão pertinente a esse nosso tempo, porque quando a gente fala de seitas e heresias, muita gente pode estar até envolvida ou em uma seita ou em uma grande heresia sem saber. E através da apostila, através desse ensino, nós vamos aí aprender a discernir, né, aquilo que é seita e aquilo que é heresia. Né? Nós vamos aí, nessas 4 aulas, nos deter bastante na apostila. E eu tenho uma indicação para vocês. Eu sempre aqui vou estar indicando alguma literatura. Eu sempre digo que um teólogo ele tem que ter aí em sua bagagem teológica bons livros, né? Tem que ter uma boa biblioteca. Hoje nós temos a facilidade aí no celular de baixar aí alguma literatura de cunho teológico, devocional, e a gente precisa estar bem amparado aí
né, com bons livros, com bons autores. E eu tenho um ótimo livro para indicar para vocês, né, que é o livro Seitas e Heresias, do Raimundo de Oliveira, da CPAD. É um livro que eu estudei nele, eu até tenho ele aqui em livro de teologia, no curso que eu fiz pela ETAD, né? O curso onde eu me formei médio em teologia pela ETAD, foi um dos primeiros cursos que eu fiz, depois fizemos o bacharelado, mas esse livro ele foi adaptado para ensino na ETAD, na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, né? E esse livro é de autoria do Raimundo Ferreira de Oliveira. Você vai encontrar aí hoje pela CPAD, não é? É um livraço, você vai ter umas informações muito bacanas acerca de seitas e heresias, um estudo completo aí. Ele vai mostrar para vocês algumas seitas que parecem até com o cristianismo, alguns credos, alguns dogmas, algumas coisas muito semelhantes e que acabam enganando a muita gente, não é? E a gente precisa aí estar ligadaço nessa situação, nessas coisas, para que a gente não se perca nesse tempo do fim, né? A Bíblia diz que muitos falsos mestres viriam e enganariam a muito. Tem muita gente enganada. E por que a gente é enganado? Porque a gente não conhece a palavra de Deus, não é? Eu sempre digo, além dos livros, nós temos que conhecer também a palavra de Deus. É inadmissível um teólogo, um estudante das Escrituras, passar por despercebido as páginas das Escrituras. Nós temos que estar aí sempre analisando textos e contextos para que a gente não se perca. E uma das coisas que eu vou falar muito na aula é acerca da própria Bíblia, né, que vem revelando o Deus Criador, a sua obra e a obra de Cristo, né, em expiação na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós vamos aí ver que muita gente, dentro da própria Bíblia, criando novas seitas, pregando heresias, né, extraídos da Bíblia. Por quê? Um dos princípios básicos para isso: eles leem um texto e não examinam seu contexto, não fazem uma exegese do texto e acabam aí criando uma seita, né, baseado nos seus pensamentos, baseados nas suas próprias ideias, e acabam aí distorcendo a palavra de Deus, pegando aqueles chamados. Eu não gosto muito de falar sobre isso, sobre os ditos versículos isolados. Versículo, na verdade, ele não é isolado. A Bíblia ela não tem nenhum adesivo aqui isolando-a. A Bíblia ela é de fácil acesso. Você abriu, não tem mais isolamento nenhum, né? Mas só que eles pegam um versículo fora do contexto e aplicam esse versículo na vida das pessoas, ou até mesmo naquilo que ele está vivendo no momento, e ali nasce uma seita, dentro da ideia de um pensador, não é? Não se baseia na totalidade das páginas das Escrituras, não se baseiam na palavra de Deus, né? E vai ter muita contradição. Então a gente vai estudar ao longo do tempo e a gente vai falar sobre as contradições que as seitas apresentam, né? A gente vai falar muito sobre isso ao decorrer das aulas, porque a religião ou o cristianismo ele nunca vai se contradizer. Agora, as seitas sim, as heresias sim. Uma heresia jamais terá respaldo para ser reproduzida. Uma seita, ela jamais terá respaldo das escrituras. Ela sempre vai se contradizer. Se você for buscar uma análise profunda daquilo que é uma seita, você vai ver que ela não vai ter uma profundidade nas páginas das escrituras.
ela não vai ter algo que a preencha. A própria Escritura vai condená-la, né? As seitas vão acontecer isso. E nós vamos falar bastante sobre isso. Eu estou aqui só fazendo uma rápida introdução para a gente extrair algo aqui da apostila, não é? E a gente vai fazer aqui uma apresentação da nossa apostila que a gente tem em mãos para o estudo dessas 4 aulas, ok? Então vamos lá. A gente está aqui, como eu já falei, nosso tema heresiologia, e nós vamos aí desvendar, aí, discernir entre o que é verdade e entre o que é erro, não é? Então a gente precisa estar muito atento a isso tudo. E para a gente começar, nós vamos ter uma introdução, e essa introdução ela vai nos apresentar o que é uma seita, as seitas e os seus grupos religiosos judaicos no Novo Testamento, seitas e heresias na igreja primitiva, por que estudar sobre seitas, como identificar uma seita e as principais seitas e os seus ensinos e refutação. Olha que interessante, né? Nós vamos aí estar aprendendo sobre o que é uma seita. Nós vamos ser surpreendidos na rua todos os dias, toda hora, por pessoas aí que estão inseridos em alguma seita. Nós vamos aí na nossa cidade mesmo, aqui em Teresópolis, ser sempre surpreendidos aí na rua pelo grupo dos mormons, pelos eldres, os missionários dos mormons, né? Eles vêm com uma missão, vêm bem vestidos, vêm trazendo uma palavra, chegam com educação, são treinados para isso. Eu vou falar um pouco disso dentro da questão, né, das seitas e dentro do cristianismo, como eles estão preparados e às vezes como a igreja de Jesus está despreparada para a pregação do evangelho. Os caras vêm trazendo um outro evangelho, vêm trazendo uma outra visão e vêm preparados para aquele fim. E às vezes nós, os evangélicos, nós não estamos preparados aí para a missão tão grande que Jesus nos confiou, que é a pregação do evangelho genuíno. Então, o que acontece? A gente acaba se perdendo aí, né, em nossas falas, perdendo tempo sempre, e o que acontece? Nós não conseguimos absorver tudo que Deus tem para a nossa vida. E a gente precisa estar aí ligados, porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina, né? E a gente precisa estar sempre ligado a isso tudo. Então eu quero começar aqui a fazer a leitura da nossa apostila nesse momento. Quero que você acompanhe, por gentileza. Sei que tem em mãos, né? Isso é muito importante, se acompanhar alguma coisa, vai cair na nossa avaliação. Eu preciso aí tá fazendo a leitura para você captar aí tudo aquilo que Deus tem para você nessa aula tão abençoada. Antes de começar, irmãos, eu já falei a beça aqui, e a gente, como disse, está se adaptando a esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo em nossa nação, e por que não dizer em nosso mundo, e a gente sempre se apresenta, e após a nossa apresentação a gente ora. Eu gostaria, uma vez mais, de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou o pastor Vinícius Couto, eu sou vice-presidente da Assembleia de Deus Central aqui em Teresópolis, não é? Pastoreada pelo pastor Bruno Marques, e sou casado com a pastora Renata de Oliveira, sou pai da Ana Beatriz, do Pedro Henrique, né? E militamos aí já na área do ensino há mais de 15 anos, também como pregador do Evangelho, viajando a nação brasileira, levando uma palavra de Deus ao coração de tantas vidas, de tantas pessoas que já se renderam ao Evangelho através da pregação, através do nosso ministério. Sou fundador
do Ministério de Pregação, Palavra e Avivamento, um ministério que tem impactado algumas cidades, alguns estados onde nós temos passado e temos aí visto o fruto, né, que Deus tem colocado diante de nós nesse ministério. Então, já me apresentei, não é? E gostaria nesse momento de fazer uma oração para que a gente entre agora nessa aula, para a glória de Deus. Gostaria que você orasse comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, pela dádiva de te servir. E, Senhor, nós estamos nos adaptando, ó Pai, a toda essa situação que está acontecendo em nossa nação. Poderíamos estar em uma sala de aula, poderíamos estar em um culto, mas estamos aqui gravando esse vídeo para enobrecer o teu reino e para que o teu povo venha ser instruído pela tua palavra. Deus, muito obrigado por esse momento. Abençoe todos os alunos do CETEC, do curso básico. Abençoe a família deles, proteja a saúde de todos. Nós repreendemos todo mal em nossa saúde, na saúde dos teus filhos. É a oração que te faço em nome de Jesus. Nos dê uma aula abençoada para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos nesse momento fazer aqui a introdução da nossa apostila. E aqui ela vem trazendo algumas definições, não é? Primeiro, antes da gente falar sobre seita, a gente tem que entender sobre religião, não é? O que é, de fato, religião, o que a gente entende por religião. A gente vai aí estar trazendo uma breve fala acerca de... Deixa eu só tirar o violão daqui, irmãos, que ele está reverberando e vai acabar atrapalhando a gente. Pronto, agora vai ficar bem legal. Nós vamos voltar aqui. Nós precisamos entender, né, acerca do que é religião. Para a gente falar sobre seita, a gente tem que entender sobre religião. Algumas pessoas podem já ter lhe perguntado no trabalho, na escola, qual é a sua religião? Aí você vai dizer assim, eu sou protestante, eu sou crente, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente precisa entender o que de fato é religião, né? Religião não é uma denominação. Religião é uma palavra, né, que vem do latim, que significa ligar novamente. A palavra em latim é religare, ou religiare, né? Existe a vertente religare e religiare. Religiare é uma palavra também que dá sentido, é uma palavra em latim, que dá sentido ao termo do trabalho na igreja, né? As pessoas que cuidavam do templo, que limpavam o templo, cuidavam e faziam benfeitorias no templo, eles eram inseridos, essa palavra em latim, de religiare, ou seja, praticar a religião, praticar algo religioso, né? E religare é ligar novamente, né? O que transmite a ideia que o homem estava separado, né? Então a gente vai entender que quando a gente fala de religião, religare, de fato, é ser ligado de volta a Deus. O homem, por causa do fracasso e o pecado no Éden, ele foi desligado de Deus. O próprio Deus o expulsa do paraíso, coloca um guardião ali para que ele não retornasse mais a comer da árvore da vida e também da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez que ele havia comido dessa árvore. Então isso afasta o homem de Deus, né? E Jesus, ele vem com o seu evangelho ligar o homem de volta a Deus, pois o homem estava
afastado de Deus por causa do pecado original. E Deus envia o seu Filho, né, como diz João 3,16, o textual da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, irmãos, essa dádiva de Deus ao homem, esse presente de Deus, religou o homem que estava perdido, fracassado pelo pecado. Então, a palavra religião nada mais é que religar. A intenção dessa palavra é mostrar que o homem estava longe de Deus, né? Estava desconectado de Deus, e Jesus veio fazer essa conexão. Mas dentro dessa questão de conexão, muitos traçaram outros caminhos, traçaram caminhos diversos, como eu falei, com o próprio ler da Bíblia fora do seu contexto, causou confusão na mente humana. E o homem, ele é um formador de opiniões. O homem, ele gosta de ter ideias. E dentro dessa formação de ideias, muitos deles se perderam até mesmo aqui nas Escrituras, não analisando o contexto, criando a sua seita e também criando heresias. E deixa eu te falar uma coisa: dentro da religião, dentro do cristianismo, que eu não chamo de religião, mas eu chamo de cristianismo, aqueles que servem a Cristo, reconhecem Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Dentro disso tudo, desse contexto de cristianismo, pode haver heresias, como existem. E nós vamos ver isso durante as aulas, não é? E quando a gente para observar a questão da religião, dentro dessa questão religiosa, muita heresia vai acontecer, inclusive na vida dos religiosos cristãos que nós temos hoje em dia. Nós temos muita gente religiosa, e eu costumo dizer que a religião matou mais do que salvou. Não se escandalize com isso. Tem muita gente religiosa demais que aplicam tanto a sua religiosidade sem embasamento bíblico e mataram a muitos, não é? Criaram doutrinas de homens, muitas coisas que eram pecado, eles acobertaram, e o que não eram pecado se tornou pecado. E criou-se aí um problemão, não é? Paralisando a fé de muitos, criando confusão na cabeça de muita gente. E uma coisa é bem verdade: a Bíblia, ela não é feita para criar confusão. A Bíblia, ela foi criada por Deus como uma bússola para nos guiar. Nós não podemos ficar perdidos com a Bíblia. A Bíblia não pode ser um livro que venha trazer confusão a nós. Ela tem que esclarecer aquilo que a gente não sabe, ela tem que guiar o caminho daquilo que a gente não conhece. Então, Cristo veio fazer isso, veio jogar luz. Ele disse que era luz, então tinha muita gente com as vistas vedadas e ele veio trazer luz para nós. Então, nós vamos ver que a gente precisa entender a questão da religião, né? Aqui nós temos um ponto que diz que a religião é um sistema de ideias, de fé e de culto, como é o caso da fé cristã. Então entenda bem, a questão da religião, muita gente, é uma questão de fé, de ideias e de culto. O candomblé é uma religião, os mormons é uma religião, é uma questão de ideia, é uma ideologia, não é? Nós vamos estar falando a fundo aí durante as aulas sobre o candomblé, sobre mormons, sobre umbanda, sobre Hare Krishna, algumas seitas, não vamos falar de todas, é impossível aqui em 4 aulas a gente falar, mas a gente vai estar falando aí acerca disso tudo, e eu creio que nós vamos chegar aí um consenso. Então,
a gente tem que entender que nem, eu sou um cara religioso, beleza, ser religioso, mas qual a fé você professa? Não é? Que Deus que você serve? Quais são os princípios básicos? Porque nós vamos ver, fora do cristianismo, grandes ideias. Nós vamos ver aí, dentro do hinduísmo, Mahatma Gandhi, com tantas grandes ideias, com tantos grandes pensamentos. Nós vamos ver Siddhartha Gautama, o Buda, com grandes pensamentos, com grandes filosofias. Nós vamos ver aí o próprio livro de Mórmon, se a gente for olhar nesse livro do nosso autor Raimundo Ferreira, nós vamos aqui tem o credo dos Mórmons. Se a gente for analisar o credo de Mórmon, parece muito com o credo das igrejas evangélicas, principalmente o credo da Assembleia de Deus que eu conheço. Então nós vamos ter coisas muito semelhantes que vão enganar a muitos. E Jesus, ele sempre falou sobre isso, que nesses últimos tempos viriam falsos mestres. E interessante que os falsos mestres hoje não estão se levantando lá fora, dentro do candomblé que a gente já conhece, dentro do Seixonoye. Não, eles estão se levantando dentro da igreja de Jesus, distorcendo a palavra, enganando a muitos dentro da igreja, dentro do cristianismo. E a gente precisa estar preparado para desfazer isso, porque o que está lá fora a gente conhece, a gente se blinda, a gente tem como pregar contra, a gente tem como entender. Eles estão lá, estão fazendo e a gente conhece. E hoje, aí, com esse avanço todo da propagação, a gente observa que em muitas vezes a gente não via tanta gente aí da Umbanda, do Candomblé, como estão hoje. Hoje é adesivo colado, igual cristão, né? A gente tem aí o adesivo da nossa igreja, tem um adesivo com o dizer bíblico, hoje eles colocam lá no carro, né? O seu adesivo lá com Zé Pilintra, com o terço, com os personagens do candomblé, da Umbanda e etc. Então eles estão aí. Então a gente precisa estar preparado para isso. Nem toda religião professa a Cristo. E às vezes até professam, até falam em Cristo, mas vivem distorcendo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não é? O segundo ponto é que a religião consiste em crenças e práticas organizadas, formando algum sistema privado ou coletivo, mediante o qual uma pessoa ou um grupo de pessoas são influenciados. Irmãos, toda religião vai influenciar pessoas. Nem todo ajuntamento, nem todo grupo, né, vai dizer que Deus está naquele negócio. Tem muita gente, minha igreja está cheia, Deus está presente. A igreja pode estar cheia, Deus realmente pode estar ali. Mas tem muitos ajuntamentos aí que estão lotados e Deus não está ali. Né? Então, a religião, ela é organizada, né? E sempre vai ter seguidores. Se alguém criar uma religião louca aí, vamos andar todo mundo de roupa azul e vamos raspar a cabeça, por exemplo, vai ter alguém atrás de você. Então toda religião vai ter seus seguidores. E não é porque alguém tem um seguidor que Deus está ali. Não é? Às vezes, nós vamos ver na própria Bíblia, o próprio Jesus, ele tinha muita gente que o seguia. Mas no final, eram pouquíssimos que estavam ao seu lado. Nem todo grande ajuntamento é sinônimo de Deus estar ali. Às vezes, igrejas pequenas, e principalmente onde tem o ensino da palavra, a palavra genuína, nós não vamos ter muita gente ali. Nós não vamos ter muita gente interessada.
Observe uma coisa: quando você posta na rede social um versículo da Bíblia, as curtidas são pouquíssimas. O interesse é pouco. Por isso muita gente é enganada, porque pouca gente tem se interessado pelo Evangelho de Jesus. Tem se interessado até mesmo pelas religiões que estão por aí. Tem se interessado por tanta coisa que a internet coloca diante de nós e pouca gente interessada nas escrituras sagradas. Por isso, hoje em dia, eles entram dentro da igreja de Jesus e distorcem o evangelho de Jesus. Então, gente, a gente tem que estar bem respaldado, a gente tem que estar bem focado nesse assunto para que eles não nos enganem também, né? Tem muita gente no nosso meio enganada. Então, vamos lá? Terceiro ponto, uma instituição com corpo autorizado de comungantes, os quais reúne regularmente para efeito de adoração, aceitando um conjunto de doutrinas que oferece algum meio de relacionar-se o indivíduo àquilo que é considerado ser a natureza última da realidade. Quarto, um uso popular do termo é aquele que pensa que a religião é qualquer coisa que ocupa o tempo ou as devoções de alguém. Então, para a gente terminar aqui a definição da religião, né, eles, como eu disse, é um ajuntamento onde eles têm uma ideologia, né, e criam culto de adoração. No nosso caso, a nossa religião, o cristianismo, né, nós propagamos Cristo, reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, né? Nós nos ajuntamos para adorar, nós nos ajuntamos para pregar a palavra, passar o evangelho da graça de Jesus, passar a palavra de Deus aos pecadores, né? Essa é a nossa missão, mas tem muita gente que também se organiza, tem uma visão e passam essa visão. E o problema quando essa visão é propagada e ela entra no coração das pessoas de uma forma errada, depois para a gente consertar é muito mais difícil. Quando a gente vai consertar alguma coisa que está estragada, está danificado, observe que quando a gente previne para que esse objeto não se estrague, é muito mais fácil. Depois que estraga, fica muito mais difícil, né? A gente vai ficar em uma situação difícil